Bom dia, gente. Bom dia para vocês. Hoje é terça-feira. Hoje é terça-feira e hoje é dia da gente ler 1 Reis 17, tá? Nós vamos ler 1 Reis 17, que fala do profeta Elias, tá? Então vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós em cada detalhe, Senhor. Obrigado, Pai, por não nos deixar faltar nada. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, toda a sabedoria, toda a provisão, toda a proteção. O Senhor tem nos dado tudo que nós precisamos para o hoje, Senhor. E nós não temos falta de nada, porque o Senhor tem nos provido e nos sustentado, e o Senhor sabe o que precisamos. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém. Gente, a gente vai ler 1 Reis 17 e 1 Reis 17 eu acho que tá um pouco atual. Tá um tiquinho atual da nossa era que nós estamos vivendo. Então vamos lá, ó. O texto fala assim: um profeta chamado Elias de Tisbe, ou Tisbé, eu creio, tá? Tisbe, não é Tisbé. É bé, porque tem um acento agudo aqui. Então, ó, um profeta Elias de Tisbé, na região de Gileade, disse ao rei Acabe. O rei Acabe tá reinando no norte, o rei Asa tá em Judá, tá? Então, tamo ali. Em nome do Senhor, profeta corajoso, hein? Para chegar no Acabe com aquela rainha má e falar isso, corajosíssimo. Em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, que sou servo, digo ao Senhor que não vai cair orvalho, nem chuva durante os próximos anos, até que eu diga para cair orvalho e chuva de novo. Corajoso. Para e pensa. O Deus daquela época era o Deus Baal. Era o Deus dos céus, era o Deus do trovão, era o Deus que mandava chuva, e a galera fazia aquela orgia literal, adorando esse Deus que mandava chuva e provisão e fertilidade, tarará e tururu. Chega o profeta Elias, o profeta do Senhor, né, de Yahvé, chega lá e fala, ó, cessou, não vai ter chuva até que o meu Deus fale que vai rolar. Eu fale que vai rolar, por quê? Porque eu falei com Deus. Não sei se ele orou antes com Deus. Creio que ele foi enviado por Deus, mas aqui não fala que ele foi enviado por Deus. Então, provavelmente, os profetas eram guiados por Deus. A parte que ele foi enviado por Deus, não conta. Se ele chegou na cara e na coragem pela fé dele, não sei. Eu sei que ele foi e ele falou. Sinal de que ele tinha uma grande fé, né? Já que não fala Deus o mandou. Aqui na Bíblia não fala Deus o mandou. Ele foi enviado por Deus. Não fala. Só fala que ele chegou lá com a cara e a coragem e falou, ó, não vai chover até que eu fale que chova. E Deus atendeu. Por que Deus atendeu? Porque ele está alinhado com aquilo que Deus queria. O povo achava que quem mandava chuva era Baal. Deus já estava de saco cheio, literal. Perdoe pelo palavrão. Deus estava por aqui, literal, com essa história de ídolos. Então, juntou a fome com a vontade de comer, que é o que Deus fala. Nós temos que estar alinhado com a palavra dele, né? Então, ó, ele fala aqui, não vai ter chuva até que eu fale que tenha. Então, o Senhor Deus disse a Elias. Aí vai falar que Deus falou com Elias, tá? Antes disso não fala que Deus mandou ele, antes disso não fala que ele foi enviado, antes disso não fala Deus falou para ele ir lá. Agora Deus vai falar com Elias. Saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, leste do rio Jordão. Você terá água do riacho para beber
E eu mandei, ó, eu já mandei, não é eu vou mandar, eu já mandei. Eu mandei que corvos levem comida para você ali. Elias obedeceu às ordens do Senhor e ficou morando perto do riacho de Querite. Então Elias vai perto do riacho e vai ficar ali, vai beber água do rio, tá? Ele bebia água do riacho e os corvos vinham trazer pão e carne todas as manhãs e todas as tardes. Eu fui pesquisar sobre esses corvos, eram corvos mesmo, ave. E no texto hebraico deixa claro que é corvos. O povo fica tentando falar, não, é árabe, né? Pessoas que eram visitantes, né? Tipo, visitante não, era aqueles caras que fica viajando, mercadores que fica viajando, foram eles que alimentaram o Elias. O árabe deixa claro, o árabe não, o hebraico deixa claro pela pontuação que foi de fato pássaros, corvos que alimentaram Elias. Porém, se a gente for levar para o lado fofo da coisa, a gente vai pensar que um corvo pegou um filé mignon e levou para ele. Não rolou, não. Do que corvo se alimenta? Foi eu lá buscar. Corvos são onívoros, ou seja, corvos se alimentam de ovos, de frutas, de pequenos roedores, ou seja, rato. Se alimenta de calango, se alimenta de sapo, rã, se alimenta de comida carniça. Então, Deus provavelmente ia mandar carniça para Elias? Não, né? Que a gente sabe que é um Deus maravilhoso que não ia mandar. Mas isso, oi, bom dia, que Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Mas isso não significa que Deus não podia mandar uma cobra, um roedor, que o corvo não podia pegar, de repente, que naquela época os israelitas não comiam porco, né? Então eles comiam cabrito, carneiro, carne de camelo, o que tivesse ali no meio do caminho, eles comiam. Então, quem disse que o Elias era sustentado com filé mignon? Entende? Se a gente lê o texto literal, né? Tipo assim, ó, o texto tá aqui. 1 Reis 17:5 fala assim: Elias obedeceu à ordem do Senhor e ficou morando perto do riacho do Querite. Então ele queria fugir? Claro. Ele acabou de falar para o rei que não vai ter chuva. A rainha má Jezabel estava praticamente matando todos os profetas. Ela perseguia os profetas, ela só deixava os profetas de Baal. Você acha que ele estava com medo ou não? Ele ia querer fugir. Aí Deus fala para ele, vai para perto do riacho de Querite. Ele obedece. Porém, Deus fala, eu já mandei, ou seja, a ordem já foi dada para te sustentar. E é isso que a gente tem que atentar nos dias de hoje, porque a ordem já foi dada para que Deus nos sustente. A ordem já foi dada, eu vou sustentar você. Se você olhar na palavra de Deus, em nenhuma parte da palavra de Deus fala que nós passaremos fome, que o justo será envergonhado. Não fala, pelo contrário, fala que nós teremos providências dos céus. Então, nós não precisamos ficar desesperados, tá? Porque Deus vai nos sustentar. Mas vai ser com filé mignon? Aí é que tá. Às vezes nós, por um período, principalmente pelos períodos de crises, né? Crise ou deserto que a gente vive, uma situação financeira menor, né? Um momento em que a gente não dá para juntar. Porém, a gente tem o pão na mesa, o ovo de cada dia, né? De vez em quando um pãozinho, um bolinho, um negocinho, mas não é aquela fartura. Não é aquele momento de você juntar dinheiro, é aquele momento de você contar sua moedinha para comprar pão. Isso não significa que vai faltar, mas não terá para ajuntar, tá? É isso que o profeta está vivendo, ó. Elias obedeceu a ordem do Senhor, 1 Reis 17, versículo 5. Elias obedeceu a ordem do Senhor, e ficou morando perto do riacho de Querite. Ele bebia água do riacho. Tá bom. Oi, bom dia, que Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Ele bebia essa água.
Ele tinha aquelas químicas que a gente tem hoje para poder arrumar água? Não. A água foi secando. Você acha que a água estava limpinha? Não. Era uma água barrenta, entendeu? Será que ele tinha ali, provavelmente, né, uma panelinha para ferver uma aguinha e tal, mas a água era limpinha, bonitinha? Não. É o que me dão. Tem hora que é nesse estado. A roupa que me dão, o alimento que me fornece, né? A verdurinha que o fulaninho, o irmão trouxe, né? Um negócio aqui, um negócio ali, um sapato que às vezes não é do nosso tamanho desejado, mas que tá servindo. Muitas vezes a gente tem que viver na provisão. Provisão é temporária, provisão é por um tempo. Provisão não é eterna, tá? Essa escassez, essa dificuldade, as necessidades, elas não são eternas, mas elas são o que nos sustentam durante um tempo. Lembra, o povo do deserto, o calçado não gastava. Eu vivi um tempo de provisão na minha vida, foram 2 anos quando eu cheguei aqui em Pereira Barreto. Cara, eu ganhei um tênis, número 39, é o meu número, mas geralmente eu compro 40 porque é maior. E o bicho me apertava, mas me apertava e eu só tinha aquele tênis. E eu calçava aquele tênis para cima e para baixo e o tênis não gastava, ia com tênis, ia para a igreja, ia para lá, ia para cá, ia para lá, ia para cá. E o tênis não gastava. Até eu ter condições de sair daquela dificuldade, o tênis perdurou. Se eu te falar que o tênis está hoje até aqui, ele tá. Agora que ele começou a querer dar... Eu acho que esse tênis já tá com uns 4 anos. Agora que ele começou a querer dar uma... eu acho que eu vou desanimar. Mas é isso, provisão é por um tempo. E a gente tem que entender que no momento de provisão, ou seja, naquele momento de deserto, não vai ser para juntar, não vai ser para estocar, não vai ser o melhor, porém não é fome, tá? Então, ó, ele bebia água do riacho. Essa água não era limpinha, gente, ainda mais quando começou a secar. E os corvos vinham trazer pão e carne todas as manhãs. Mas algum tempo depois, o riacho secou por falta de chuva. Então ele bebeu água barrenta até o bicho pegar. E essa carne podia ser cobra, peixe, podia ser rato, podia ser... enfim... né? O que tinha para hoje. Você acha que por ter um roedor, vamos supor que o corvo trouxe um pequeno roedor, você acha que ele com fome, ele ia deixar de comer? Não, ele ia assar o bichano e comer, entendeu? É o que tem. Outra coisa, será que os corvos traziam muita carne? Não, era o básico para ele não morrer de fome ali, ele comer, ficar satisfeito, à tarde tinha mais uma porção, era uma porção, gente. O tempo da necessidade, o tempo da provisão é porcionado, não é para você encher o bucho, regalia, não é. E a gente tem que entender que nesse período Deus está com a gente do mesmo jeito. Não é porque tá faltando, não tá sobrando, tá faltando assim, né? Não tá esbanjando. Não é por isso que Deus não tá cuidando da gente, tá? Então, ó, vamos continuar. Versículo 8, 1 Reis 17, 8. Então o Senhor Deus disse a Elias, secou o riacho? Deus fala, não é tempo de voltar, é isso que Deus está dizendo. É um tempo de você ir para outra região, mas ainda é necessidade. Então vamos lá, ó. Então o Senhor Deus disse a Elias, apronte-se vá até a cidade de Sarepta, perto de Sidom, e fique lá. Eu mandei que a viúva que mora ali lhe dê comida. O que ele imagina? Eu imaginaria, né? Eu vou chegar lá, vai ter comida para mim, vai ter comida para ela, vai ter comida... Nossa, finalmente eu vou parar de comer os calangos da vida. Vamos lá. Então Elias, versículo 10. Então Elias foi para Sarepta. Quando estava chegando ao portão da cidade, ele encontrou a viúva que estava catando lenha. Elias disse a ela, por favor, me dê um pouco de água para beber. Lembrando que nós estamos numa seca de 3 anos.
o bicho tá pegando, tá tudo seco, não tem água para lugar nenhum, tá aquele desastre, tá? Tudo morrendo, os animais magros virados no giraia, a coisa tá feia. Então, olha, ele fala: por favor, me dê um pouco de água para beber. Quando ela ia indo buscar a água, então ela se virou para buscar a água, ele chamou e disse, ele chama de Wörth, ele fala: traga pão também, por favor. Imagina ele, com a vontade de comer um pãozinho, né, assim, mais regalia, porque, ó, os corvos traziam pão, mas que tamanho de pão que era? Imagina um corvo trazendo no bico um pão, não é um pão desse tamanho, não cabe no bico de um corvo, era um pedacinho, entende? Imagina ele, nossa, agora eu vou comer uma fatia de pão daquela, né? Agora eu vou comer um pão gostoso. Era o que eu ia imaginar, provavelmente. Mas olha só a conversa. Traga-me pão também, por favor. Porém, ela respondeu. Imagina ela respondendo para ele: juro pelo Deus vivo, o Senhor, que não tenho mais pão. Acabou, filho. Só tenho um punhado de farinha de trigo numa tigela. Um punhado, gente. Um punhado dá para imaginar que é uma mão, tá? Um punhado de farinha numa tigela e um pouco de azeite num jarro. Esse jarro era como se fosse um cantil, sabe? Imagina um cantil de água. Então era uma botija, né? Era uma botija, era mais ou menos assim, ó, as botijas. Então ela tem um pouco de azeite, um pouco, ela disse, não uma botija de azeite, um pouco. Devia estar menos da metade, um pouco de azeite e um pouco de farinha. Aí ela fala, ó: estou aqui catando 2 pedaços de pau para cozinhar alguma coisa para mim e para meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. O que ela está dizendo para ele? Eu não tenho mais nada. Depois que eu comer essa refeição, acabou para mim. Eu não sei mais o que fazer, já deu. Tudo que eu tinha para fazer já deu. Aí ele fala, primeiro ele acalma ela, não se preocupe. É Deus dizendo pra gente, não se preocupe, não fique ansioso pelo dia de amanhã. Se contente com o dia de hoje, porque tudo que você precisar hoje, eu vou te dar. Tudo que você precisar hoje, eu vou prover. O dia de amanhã não pertence a nós. O problema é que nós vivemos fixado no amanhã, sempre no amanhã. Ah, o que eu vou fazer amanhã, daqui uma semana, daqui um ano. Cara, a gente nem tem esse tempo. Nós, como seres humanos, nós não detemos o Cronos, né? Deus tem na palma da mão, mas nós não. O que nós temos é o hoje. E o que já passou para trás, já virou passado. A gente não consegue palpar. E o que vai vir, nós também não conseguimos pegar, porque é um futuro, não está nas nossas mãos. Nós só temos o momento presente agora, esse momento que eu estou falando contigo. Só esse aqui. E é nesse aqui que a gente tem que concentrar as nossas forças e a nossa direção. É nesse aqui, tá? Então, o que ele fala? Não se preocupa. Calma, por que você está desesperada com amanhã? Você nem fez o bolo ainda. Calma aí. Não se preocupe, disse Elias. Vá preparar sua comida, vá viver o dia de hoje. Calma. Faz o que você tem que fazer, uma coisa de cada vez, entendeu? Vai devagar. O que você tem que fazer hoje? Ah, eu tenho que acordar, cuidar dos meus filhos, fazer meu almoço. Eu não tenho o almoço de amanhã, Rafa. Calma. O dia de amanhã trará suas preocupações. Você não chegou amanhã. Você ainda tem que cuidar dos seus filhos hoje, você ainda tem que ir dormir. Entendeu? Deus fala que Ele alimenta a gente, que Ele cuida da gente, que Ele provê enquanto a gente dorme. Não precisa ficar desesperado. Calma aí. Não se preocupe, disse Elias. Vá preparar sua comida. Mas, primeiro, faça um pãozinho com a farinha que você tem e traga para mim. O primeiro é de Deus. A primeira oração. Você levantou? Uma coisa que a gente tem que colocar na nossa vida, e Deus fala muito isso comigo, até Ele me puxa a orelha quando eu não faço, primeira coisa, palavra dele e oração.
Então, a primeira coisa que a gente faz, antes de ir trabalhar, tira 10 minutos para orar, tira 10 minutos para ler a palavra. Primeiro de tudo do seu dia tem que ser Deus. Deus tem que estar na primeira. Por isso que aqui a gente colocou, antes era a primeira hora, né? Agora é primeiro orar, porque foi Deus que me deu essa mudança, tá? Eu não faço nada fora da presença de Deus, então Deus me deu essa mudança. Então, primeiro orar com Deus. E é de fato o que ele falou para mim. O primeiro é a oração. Você tem que acordar e orar. Você tem que tirar um tempo para falar com Deus, agradecer Ele pelo dia. Você está acordando. Você está tendo mais uma chance de um dia. Eu falo para Deus que eu sempre falei isso, eu sempre quis viver muito. Eu quero viver 120 anos. Mas eu sempre falei para Deus que eu queria morrer dormindo. Não, morrer acordado para quê? Tanto trabalho, para doer? Não, vamos morrer dormindo. Eu falo desse jeito com Deus. Senhor, o dia que for morrer, que eu quero morrer com 120 anos, no máximo, no mínimo 100, né? No mínimo 100, que a gente pensa bastante, né? A gente quer viver muito e com saúde. Então, quando eu for morrer, deixa eu dormir, aí eu vou sonhar e aí eu vou morrer. Aí eu não acordo, entendeu? Vai dar tudo certo. Pra que morrer acordado? Não, isso é muito ruim. Eu falando com Deus, é o jeito de eu falar com Ele. E eu sei que quem teme a Deus e pede as coisas para Ele e acredita nele, acontece. Então, você já sabe, né? Um dia eu vou dormir e eu não irei acordar mais, em nome de Jesus. Mas muito velho, muito velho. Então, ó, aí ele fala, não se preocupe, disse Elias, vá preparar a sua comida, mas primeiro faça um pãozinho com farinha que você tem e traga-o para mim. Primeiro é Deus. Depois você vai cuidar da sua vida. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. Pois o Senhor, o Deus de Israel, disse isto. Aí ele vai falar o que Deus falou para ela, ó. Não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará azeite no seu jarro, até o dia em que eu, o Senhor, fizer cair chuva. Quando cair chuva, vem a fertilidade, a prosperidade. Aí não é mais provisão, aí é fartura, tá? Então, até o dia de cair chuva, eu, o Senhor, não deixarei faltar nem farinha, nem azeite. Agora vamos entender isso aqui. Aí a gente pensa, tô na glória. Tá não, filho? Tá não. Não vai faltar farinha. O que você tem comido? Só aquele bolo de farinha. Tem um arrozinho? Tem não. Tem uma carninha? Tem não. Só tem a farinha e o azeite. Mas isso não vai faltar. Então é isso que a gente não entende. Provisão é provisão. É aquele momento que tem aquilo que Deus dá, quando dá, como dá, e a gente aproveita aquilo e agradece. A gente não vai ter fartura por um bom tempo? Ah, não vai, Senhor, mas tem provisão. A farinha não falta, o azeite não falta. Às vezes é o arroz com feijão. E acredite, eu já comi muito arroz com feijão puro. Até o arroz puro eu já comi. Mas glória a Deus, que não, pelo menos tinha, o bucho estava cheio de arroz, mas estava. Entende? Então a gente tem que agradecer. Mesmo que isso seja difícil, porque a gente tem que agradecer. Porque adivinha, tem quem não tem. Tem quem não tem. Então, ó, ele fala, não vai se acabar até o dia que eu fizer cair chuva. Aí, o dia que eu fizer cair chuva, a gente pensa, vem fartura. Peraí, vamos entender literal os textos. Não vai não, porque o dia que cair chuva, vai germinar até a planta chegar, e depois que a planta chegar, eu terei colheita. A gente pensa que quando cai chuva, pronto, não. Você planta, espera a chuva vir, aí a chuva germina, a plantinha cresce, depois que a plantinha cresceu e tá no ponto é que vai vir colheita. A chuva é só o prenúncio de que haverá fartura, ainda não é a fartura. Muitas vezes a gente passa por períodos muito longos, né? Eu passei por um deserto muito grande, depois veio o vale de lágrimas. E agora, graças a Deus, a chuva chegou, mas ainda não é a colheita.
Eu estou no período das chuvas, mas ainda não é a colheita. Ainda não veio a colheita, a fartura, ainda não é. Mas eu já vi as nuvens, eu já sei que as nuvens estão por ali, a chuva já chegou, entendeu? Então é o período de plantar. Quando a chuva vir, você perceber que o tempo virou, que as coisas chegaram, é hora de você plantar, tá? Assim como, quem foi, gente, que plantou? Meu Deus, lembra, tanta gente nessa Bíblia. Ai, meu Deus, Abraão, Isaac, foi Isaac? Jacó não foi. Esaú também não sei se foi Isaac. Foi Isaac que plantou e deu 100 por 1? Eu não lembro. Mas eu sei que teve um homem que confiou que no período de seca ele plantou. E ele colheu 100 por 1. Ou seja, ninguém estava plantando, estava ruim. Agora é o período de plantar. Tá ruim, não tá? É o período de plantar. Planta, planta, planta. Planta, porque quando a chuva vier, ela vai aguar tudo aquilo que você semeou. Ela vai aguar tudo aquilo que você plantou. É nesse período de seca que as pessoas não plantam. Elas falam, não tem chuva, então eu vou, nossa, desanima, recolhe. Não, vou esperar quando começar a chover. Não, filho, é agora. Planta, planta que o povo não tá plantando. Planta. E hora que a chuva vir, você já tem para colher. Você já tem o que nascer. Entendeu? Ó, esperta, filho. Então vamos lá. Pois o Senhor, o Deus de Israel, disse isso: não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará azeite no seu jarro, até o dia que eu, o Senhor, fizer cair chuva. Então a viúva foi e fez o que Elias tinha dito, obedeceu. E todos eles tiveram comida por muitos dias, provisão. Primeiro Deus primeiro lugar, oração primeira do dia, palavra primeira do dia, e depois o que você tiver que fazer. E planta, não deixa de plantar não. Como o Senhor havia prometido por meio de Elias, não faltou farinha na tigela nem azeite no barro. Provisão. Era o que tinha, tá? Então vamos contentar. Algum tempo depois, aí fica ruim. Algum tempo depois, o filho da viúva ficou doente. Ele foi ficando cada vez pior e acabou morrendo. Então ela disse a Elias, nessa hora ela vai pensar assim, meus pecados, eu tô pagando pelos meus pecados. Era uma mulher que não estava sarada por dentro. Era uma mulher que tinha dores por dentro. Só que ali, naquele momento, Deus não vai só sarar a fome dessa mulher, Deus vai sarar a alma dessa mulher. Aí ela fala, então ela disse a Elias, homem de Deus, o que o Senhor tem contra mim? Será que o Senhor veio aqui para fazer com que Deus se lembrasse dos meus pecados e assim provocar a morte do meu filho? Provavelmente ela tinha dores que ela não tinha se perdoado, nem perdoado os outros, ela estava ali com os pecados guardados para ela. E aí ela pergunta, o que você tem contra mim? Você veio aqui com o seu Deus para me lascar? É esse o termo, tá? Então, os meus pecados e assim provocar a morte do meu filho, ou seja, veio cobrar a conta. Aí ele fala, dê-me o seu filho, disse Elias. Então pegou o menino nos braços da mãe e o levou para andar de cima. O menino morreu, tá mortinho, não tem salvação, o bicho pegou. Aconteceu algo muito grave na vida, então você fica tipo, meu Deus, lascou, já tava ruim, agora piorou. Agora não tem salvação, agora não tem jeito mais não. Aí, ele fala, dê-me o seu filho, disse Elias. Então pegou o menino nos braços da mãe e o levou para o andar de cima, para o quarto onde estava morando. Ele leva para onde ele estava vivendo. Ela era viúva. Um homem na casa dela seria escândalo. Mas onde ele vive? Ele vive no andar de cima. Provavelmente recluso, quieto, ele é homem de Deus. Então não está com alarde, não está fazendo alarde ali na vizinhança. Ele leva para onde ele está morando. Ou seja, ele está ali orando, fazendo as orações dele, ele está santificando aquele lugar. Sempre a gente tem que levar nossos problemas para onde? Para o altar, não é para os outros, para o altar, para Deus. Então, ó Senhor meu Deus, aí ele vai falar, ele, homem de Deus, vai falar com Deus.
Então orou em alta voz, ele ora em voz alta. Ó Senhor, meu Deus, por que fizeste essa coisa tão terrível a essa viúva? Ou seja, Senhor, ela tem me alimentado, ela tem cuidado de mim, ela tem feito o que o Senhor mandou, por que o Senhor fez isso com ela? Ela me hospedou e agora tu mataste o filho dela? Aí Elias se deitou em cima do menino 3 vezes e orou deste modo. Ó Senhor, meu Deus, faze com que esta criança vive de novo. Ele, pela fé, ele deita em cima do corpo do menino e ora, deita e ora, deita e ora, 3 vezes. E o Senhor Deus respondeu à oração de Elias. O que a gente tem que fazer? Clamar uma vez? Não, clama 2, clama 3, clama, pede, continua pedindo, continua orando. E o Senhor Deus respondeu à oração de Elias. O menino começou a respirar outra vez e tornou a viver. Elias pegou o menino e levou para baixo para sua mãe e disse: Veja, o seu filho está vivo. Então ela disse a Elias: agora ela é curada nas emoções, agora ela é perdoada, agora ela é restaurada. Agora sei que o Senhor é um homem de Deus e que realmente fala por meio do Senhor. Mas peraí, a botija dela estava cheia de farinha, de azeite. E ainda assim ela não estava acreditando, porque ela não estava curada por dentro. Mas Deus tinha cura para ela. Por isso que o menino adoece e morre. Porque Deus não quer só sanar isso aqui. Deus não quer só sanar a tua roupa, teu sapato, a casa onde você vai dormir. Deus quer curar você por dentro. Deus quer limpar você por dentro, as suas emoções, a tua alma. O teu espírito está pronto, mas a tua alma não. A nossa alma, ela precisa de conversão todos os dias. Todos os dias nós precisamos matar a nossa alma, matar o nosso pecado, o nosso velho homem. Todo dia. E acredite, para alguma coisa, às vezes você tem muita fé, mas para outra não. Às vezes você tem muita fé pro dinheiro, né? Não, nunca vai faltar dinheiro na minha vida. Mas seu filho fica doente, sua família fica doente, você fala, vai morrer. É assim, gente. A nossa fé, ela precisa ser esticada, ela é que nem pão, você amassa, você estica, você vai. A nossa fé precisa ser trabalhada. Deus sabe que nós temos muitas áreas, é que nem uma casa, cada cômodo da nossa vida. Deus não vai tratar tudo de uma vez. E aqui essa viúva, Deus trouxe pão, mas a viúva estava com a alma doente, sem acreditar em Deus, sem acreditar que aquele homem era um homem de Deus. Quando o filho dela adoece, e adoece por um propósito, que é para curar ela, quando o filho adoece, vai pôr em xeque tudo que ela tem escondido no quartinho da bagunça, né? Nós temos sempre um quartinho da bagunça. Ah, Deus, aqui não mexe não. Aqui não, Senhor, aqui o Senhor não vai tocar não. Ah, não, Senhor, vamos mexendo aqui tá tudo certo. Depois o Senhor mexe com isso aqui, né? Igual eu, na época que, graças a Deus, eu já entreguei. Eu tinha idolatria a relacionamento. Não, isso aqui, Deus, isso aqui não dá pra mexer não, é o meu sonho de vida. Meu sonho de vida é ter uma família, como é que o Senhor vai mexer nisso aqui? E eu fui deixando, até que Deus falou, filha, vem aí com o ídolo junto, garra em mim, que a hora que você agarrar tanto, você vai ter que soltar. E eu acabei soltando, graças a Deus. Deixei na mão dele, falei, ó Senhor, o dia que o Senhor quiser... né? O dia que o Senhor quiser mexer com isso aí, quiser abençoar e dar uma família para mim, beleza. E se o Senhor não der? Se o Senhor não der, eu não vou abandonar o Senhor e vou continuar com o Senhor pro resto da vida. Porque para onde iria eu? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Entende? Como que eu vou desver Deus? Não dá. Como que eu vou deixar... Como que eu vou abandonar Deus de novo e ir pro pecado, sendo que tudo que eu já vi de Deus, todos os milagres, todas as curas que eu já experimentei para mim, para o meu filho, para minha filha, como que eu vou deixar de ver tudo que eu já vi? Eu já tive experiências reais com Deus, eu sei que Ele existe, Ele é palpável, a presença dEle para mim é como se eu consigo tocar na presença dEle. Como que eu vou deixar Deus? Jamais. Eu deixo tudo, mas eu não deixo Deus. Jamais. Então, a gente precisa abrir a nossa alma. A gente precisa abrir os cômodos que estão fechados.
Porque Deus sabe, e também pedir para Deus, às vezes a gente acha que abriu tudo, mas existe aquilo que a gente não vê, tá? Existe aquilo que a gente não sabe que precisa mexer. Deus só mexe, por isso que ele pergunta para o céu, o que você quer que eu faça para você? Sou cego, cara, você não tá enxergando não? Mas, às vezes, né, o mendigo cego, às vezes tem gente que tá cego, mas só quer a comida do dia, entendeu? Não quer ser curado. Tem gente que não quer ser curada. Essa é a realidade. Então, Deus precisa que você enxergue aquilo que precisa ser curado e queira curar. Porque muitas vezes a gente sabe o que precisa ser curado, mas a gente não quer mexer naquilo ali. Entendeu? É que nem eu, não queria mexer. Eu sabia que precisava, mas eu tava aqui, ó. Não mexe nisso não, mexe nisso não. Agora não, agora não. Ih, será que Deus vai mexer um dia? Chegou o dia. Ó, filha, agora nós precisamos arrumar essa bagunça, tá? Então, a última cura que eu tive, de uns traumas que eu tive, foi ali no Templo Formosa, né? No Congresso das Mulheres, que acabou de ter. Ai, maravilhoso! E Deus curou as minhas emoções, alguns traumas de infância que não tinha jeito, não tinha jeito. Eu tinha falado com Deus, Deus, eu não dou conta, eu não consigo. E aí Deus curou, assim, instantaneamente. Agora eu entendo a mulher do fluxo de sangue, agora eu consigo entender. É assim, ó, tipo, de uma hora para outra não existe aquela dor, não tem, tá? Tudo ok aqui. E aí eu falei para Deus, Deus, eu não consigo, eu não dou jeito mesmo, não tem jeito, eu já fui para lá, já fui para cá, eu não consigo mexer com isso, o Senhor precisa me ajudar. E aí ele me curou. Então assim, pede para Deus, ora a Deus e fala, Deus, qual é a parte que eu não estou enxergando que o Senhor precisa mexer? Trauma, algum ídolo que a gente às vezes esconde, né, no nosso coração e não sabe, disfarçado de sonho. Seja o que for, ora a Deus e faz isso. Põe a oração como primeira no dia, põe a palavra como primeira no dia, acorda mais cedo, faz as suas coisas e se preocupa com o hoje. Planta, porque as pessoas estão parando de plantar, planta, tá? E fica tranquilo, porque Deus não vai deixar nem a farinha, nem o azeite, é provisão. E se você estiver no período da chuva, como eu estou no período da chuva, tenha paciência, porque toda colheita precisa primeiro crescer, tá? Deus te abençoa, bom dia, obrigado por assistir, até amanhã, hein? Fica na presença de Deus.